Oi, mamãe! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Maternizando, essa série que a gente fala e troca sobre vários temas que vão te ajudar a ter uma maternidade mais eficiente, equilibrada e feliz. Eu sou a Bia, eu sou mãe da Maria, que tem 7 anos. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o desmame, essa fase que é bem desafiadora. E para mim foi ali antes da primeira infância. A Maria parou de mamar quando ela tinha quase 6 meses, faz um pouquinho já que eu passei dessa fase. Mas acho que eu tenho algumas dicas e a nossa troca vai ser muito boa. Então pega um cafezinho e senta aí pra gente conversar. Sempre que eu pensava na amamentação, antes mesmo de ter a Maria, eu procurava entender qual era a parte importante, a parte difícil, o que poderia ser desafiador para tentar me preparar, porque eu sempre ouvi da minha família, das mães da minha família, né, de algumas amigas também, que era um momento incrível, mas era muito desafiador. Nem todas tiveram esse cenário do incrível. Eu tive algumas amigas também que não conseguiram amamentar por diversas causas, assim, cada uma ali na sua individualidade. E eu fui entender um pouco mais sobre o tema e como a gente poderia... E eu fui ali entender um pouquinho mais sobre o tema para me informar mesmo, porque eu acho que eu já falei em alguns outros episódios que eu fui mãe muito nova, eu tinha 19 anos, então eu tentei estudar um pouco, por mais que na prática seja muito diferente, mas tentei pegar o máximo de informação que eu conseguia, conversando com os outros, com o médico, na internet, para ver o que eu poderia fazer para aliviar e deixar minha maternidade mais tranquila, equilibrada e feliz, como eu falei aqui no começo do vídeo. E para mim, o desmame foi uma questão desde o nascimento da Maria, porque não comento muito, mas a Maria teve que ficar na UTI ali nos primeiros dias de vida dela por conta da amamentação. Ela não nasceu muito grande, ela era uma bebê assim dentro da média, ela tinha 47 centímetros, e não chegou a ter 3 quilos quando ela nasceu. E assim que ela nasceu, todas as médicas falaram: não se preocupa tanto com a amamentação agora, porque as crianças sempre nascem ali com aquela reserva de energia, né, com a gordurinha, fica tranquila, porque a pega, gente, a pega da amamentação, o formato certo que a boca dos bebês tem que encaixar no seio da mãe, não era muito clara para mim, né? Por mais que eu tivesse estudado um pouco, por mais que eu tivesse lido um pouco sobre isso, eu não entendia que tinha o formatinho certo para ela abocanhar o meu peito e mamar. Então, no primeiro dia ficou tudo tranquilo, eu achei que ela estava mamando. E no segundo dia também, só que no terceiro dia a pediatra foi fazer alguns exames nela, pegou ela no quarto e voltou 2 horas depois falando que ela precisou ficar internada na UTI porque ela estava com glicose baixa. E por que isso aconteceu? Por conta do que eu falei da pega, né? Ela nasceu uma bebê muito pequenininha e ela não tinha força, não tinha habilidade suficiente para sugar o meu leite. Porque quem aqui é mãe de barriga, né, sabe? A gente fica com o peito muito grande, muito grande. E eu nem sou uma pessoa, a gente fica com o peito muito grande. E eu nem sou uma mulher que tem um seio muito grande. Mas ela era muito pequenininha e os médicos falaram que ela só chupetava. Então ela não conseguia fazer a sucção correta e ela não conseguiu mamar. Por isso ela ficou com a glicose baixa e teve que ficar na UTI. Felizmente não era nada grave. Todos os médicos me acalmaram. E é muito difícil, porque eu vi alguns outros bebês em condições mais difíceis que a minha filha. Ela ficou, acho que 2 ou 3 dias na UTI, porque a alimentação dela precisaria ser por fórmula, na mamadeira e por colocar a glicose numa sondinha, né? A explicação que a médica me deu foi que se ela fosse uma adulta, seria super tranquilo fazer aquilo dentro de um quarto de internação, mas ela era uma recém-nascida. Então, foi difícil para mim. Ela nasceu super saudável, só que por conta dessa questão ela precisou ficar internada. Depois deu tudo certo, ela saiu, mamou, e agora eu vou explicar para vocês. Mas é uma questão super importante. Então, converse com o seu médico, converse até com o pediatra, se você tivesse acesso antes do nascimento da criança, para entender um pouco mais, para você ir preparada. No geral, eu tive apoio da minha família, dos meus amigos, dos médicos, que ia ficar tudo bem, e ficou tudo bem mesmo, mas é um susto. Depois que a Maria saiu, por conta dessa questão da dificuldade de amamentação, a pediatra dela recomendou que ela tomasse fórmula, né? E assim, zero preconceitos. Tem mulheres que decidem mesmo não amamentar, às vezes por questões físicas, às vezes por questões emocionais, às vezes por questões emocionais que elas não conseguem mesmo e não por uma decisão, às vezes porque o leite seca, enfim, diversas questões. Então, sou super a favor da fórmula. A pediatra da minha filha, falava muito que se você tem acesso a uma fórmula
razoável para boa não precisa passar por essa dificuldade, sabe? Você não precisa ficar nessa luta com você mesma para, enfim, para você se diminuir, se sentir culpada, porque hoje tem fórmulas muito boas no mercado e não são leite de vaca em pó. São fórmulas mesmo feitas com vitamina, feitas com minerais e ali produtos que são pensados para a alimentação das nossas crianças nesses primeiros meses de vida. E foi o que eu fiz, eu amamentei e completava com fórmula. E até no podcast do Mami Club eu comentei um pouco sobre essa história, porque eu era muito nova, eu tinha leite e a Maria não conseguia só mamar da forma correta, porque a pega ainda demorou para ficar ali da forma ideal, que ela tivesse capacidade para fazer o processo direito e depois arrotar e tudo mais. Então, nesse primeiro mês, eu amamentei, usei a fórmula e usei o bico de silicone. Para quem não sabe, mamães que ainda vão ganhar o seu bebê, o bico de silicone é praticamente uma forma de um mamilo em silicone que ajuda, teoricamente, a amamentação. Por que eu digo teoricamente? Porque não tem nada a ver com o mamilo. A pega, ela é feita igualzinho que um cachorrinho. Vocês já viram um cachorrinho mamando? Ele coloca o focinho inteiro na mama da mãe dele, porque ele aperta ali as glândulas em volta para fazer o leite sair. E tem várias coisas que ajudam a estimular o leite, que eu também fui descobrindo ao longo da minha maternidade. Então, água quente, massagem, ter um emocional bem controlado. Eu não sabia disso, eu descobri que amigas minhas passaram por alguns traumas, perderam pessoas da família e o leite secou. Então, tudo isso contribui para uma boa produção de leite. Então, depois do primeiro mês, eu ouvi um comentário, enfim, eu sei que foi na melhor das intenções, mas assim, você não precisa disso, para com isso, boba, para com essa frescura, coloca logo respeito para jogo e vamos aumentar essa criança. E quais são os pontos aqui, né? Que bom que deu tudo certo. Ninguém saiu traumatizado dessa história. Maria mamou até os 5 meses e meio. Nesse meio tempo, eu fiz uma viagem de 3 ou 4 dias sem ela. Acho que ela tinha uns 4 meses. E eu fiquei morrendo de medo dela não pegar o peito depois. Mas eu precisava fazer essa viagem, ela não podia ir. E quando eu voltei, deu tudo certo. Ela ainda mamou por mais 2 meses. E aí, chegou na minha época de desmame. Por quê? Eu passei 4 meses de licença maternidade, 4 meses e meio, se eu não me engano, por alguma questão ali de feriado na minha empresa na época. E eu fiquei 1 mês de férias. Então, completou ali os 5 meses e meio. Eu voltei para o trabalho o dia inteiro e eu fazia faculdade. Então, eu ficava meia hora com a minha filha entre trabalho e faculdade e meia-noite, praticamente, quando eu voltava da faculdade, ficava ali mais 1 hora com ela e ela adorava mamar. Realmente era um momento muito gostoso pra gente. Depois que ela fez a pega certa, depois que tava tudo bem no processo, que foi ali depois do primeiro mês, era super tranquilo. Ela nunca dormiu no peito, eu tive muita sorte com isso, porque eu nunca permiti muito que isso acontecesse, porque senão eu também ia dormir. Eu sei que é difícil, às vezes dá vontade só de colocar a criança ali e falar, dorme, meu anjo. Então, sempre foi um processo bem tranquilo pra mim, a amamentação, só que o desmame é sempre aquele chorinho, né, aquela dor no coração. E conversando com a pediatra dela, nesses 5 meses e meio, que eu queria muito continuar amamentando, ela fez a seguinte comparação. Porque eu chegava em casa, eu tinha leite do dia inteiro ali, né? Tanto antes da faculdade quanto depois da faculdade, os 2 momentos que eu tinha para amamentar ela, e de manhã um pouquinho também. Ela tinha muita vontade, muita fome, eu já tinha começado a introdução alimentar, e a minha pediatra falou, Bia, você tá fazendo ela comer uma feijoada de colherzinha, porque ela vai tão ansiosa, tão afobada, que aí acontece de quê? Se engasgar no processo de tentar mamar. Às vezes, a partir de quando você para o seu ritmo de amamentação, você já produz menos leite. Então, eu tinha aquela sensação de que o meu leite estava empedrando, mas ele não estava sendo produzido na mesma intensidade que antes. Então, era toda aquela sensação de, assim, eu queria amamentar, mas aí ela ficava irritada porque não tinha o tanto de leite que ela queria. Ela mamava nos 2 peitos e logo acabava. E aí ela falou, deixa eu te contar, é esse momento. E aí você vai continuar com fórmula. Ela ficava com a minha mãe, com uma babá na época. Vão ter que intercalar a fórmula e a alimentação já de papinha, né? Logo de comida sólida. E vai ficar tudo bem. É isso, vai ficar tudo bem. E como foi pra mim? Ela ainda não era uma criança. Ela ainda era um bebê. Então foi muito tranquilo por ela ter aquela memória da fórmula. Eu nunca deixei totalmente de dar fórmula para ela. O primeiro mês foi realmente mais frequente. Depois era muito mais peito. Mas eu sabia que, como eu nunca
fiz a caveira da fórmula na minha cabeça, se é que vocês me entendem, eu sempre usei ela quando eu precisei. Então, se eu fosse para um passeio mais longo ou para um lugar que eu não quisesse colocar ela ali para amamentar no meu peito na frente de outras pessoas, eu levava a fórmula e eu já estava muito acostumada. Então, a minha experiência não é uma experiência de parar de amamentar na infância. Ainda foi ali quando eu era um bebê. Então, foi uma coisa mais simbólica. Enfim, eu fiz o dia do último amamentar com ela e tirei foto, claro. Morria de saudade quando eu via alguém amamentando ainda, mas foi bem tranquilo e depois eu segui com a fórmula até os 3 anos, se eu não me engano. Confesso que eu acho que não é indicado hoje em dia, muitos pediatras não indicam leite, nem leite de vaca, enfim. A gente cresceu ali com leite Toddy, mas não é esse mais que os médicos indicam hoje. Tem outros casos que não são assim, e eu vou trazer alguns cenários aqui para tentar dar algumas dicas para vocês. E, gente, cada cenário é um cenário, cada mulher, cada amamentação é de uma forma, cada criança é de uma forma. Então, não se assuste, porque o meu cenário inteiro foi muito tranquilo, mas mesmo assim eu tive percalços. A minha filha ficou na UTI neonatal porque ela teve dificuldade para mamar assim que ela nasceu. E no meio tempo tive que usar bico de silicone, tive que usar fórmula, mas no geral o saldo foi positivo da amamentação. Eu queria muito, muito, muito continuar amamentando, pelo menos até 1 ano, mesmo com a alimentação, mas eu não consegui por conta de trabalho, por conta de rotina, então sempre vai ter um lado mais difícil para alguém, um lado mais fácil para outra pessoa. Eu tenho uma amiga que amamentou até mais de 1 ano e falou que foi super legal, incrível, a criança ficou forte, saudável, a minha também na fórmula, né? Mas, enfim, leite materno sempre é uma opção melhor. E depois de 1 ano ela falou, cara, eu não aguento mais, e agora ele fala, e agora ele me chama, e agora ele tenta sacar a minha blusa na frente dos outros. Então, são cenários que são mais difíceis de levar. Tem muitas mães que falam ali não é nem a amamentação positiva, mas é alguma coisa similar à educação positiva, que a criança também tem a vontade dela ali e você tem que dosar. Eu sou muito da opinião que a mãe, por mais que seja ela que tem que dar o carinho, tem que dar o amor, tem que dar o afeto, também tem seus limites. E eu sei que é uma delícia para a criança, é um momento de conexão com a mãe, só que às vezes só não dá, gente. O meu trabalho permite, eu posso ficar com ele em casa, eu posso amamentar só uma vez por dia, só que ele não quer, ele quer mais uma vez por dia, e isso me cansa, me deixa fisicamente cansada, me deixa emocionalmente cansada, porque eu tenho que explicar para a criança que não é assim. Então, é uma questão de ir conversando, porque quando vai virando criança, vai entendendo um pouquinho mais, de uma forma lúdica, tentar substituir, falar que agora ele tá grandinho, falar que agora outros amigos também já tomam leite na mamadeira ou no copinho. Eu acho que quanto mais você der liberdade e autonomia para essa criança se sentir empoderada, mais ele vai entender ali o processo de, tudo bem, agora não vou mais mamar, agora eu tenho meu copinho. Isso funcionou muito para Maria quando eu tirei a mamadeira dela, porque a Maria mamou na mamadeira até quase 3 anos e ela amava e era muito bom. Ela acordava, ela não tomava café, ela tomava leite antes de ir pra escolinha e aquilo era uma mão na roda pra mim. Nossa, como era fácil. Eu literalmente acordava, me arrumava, tomava meu café e a hora que era pra eu acordar e colocar a roupa nela, eu dava mamadeira, colocava o uniforme e ia pra escola. E aí eu tive que fazer essa mudança, que não foi da amamentação de leite materno, mas da mamadeira. Então eu tive que começar a acordar ela mais cedo, falar que agora ela estava grandinha, ela podia tomar um café da manhã, e aí ela não precisava mais da mamadeira, ela ia tomar um chazinho no copinho ou um leitinho, se você ainda for do leitinho e tudo bem, e comer igual a mamãe, olha que legal, um café da manhã, igual uma mocinha. Então são comparações lúdicas que tem várias formas de serem feitas e você pode encontrar a sua ideal. E tem vários cenários, gente. Eu tenho outra amiga, estou resgatando na memória aqui para trazer para vocês, que tá todo mundo no mesmo barco de o que é melhor. Pausa pra... Eu ouvi uma frase essa semana que é assim, foca aqui em mim, né? Se você está se preocupando em ser uma boa mãe, você já é uma boa mãe. E isso mexeu muito comigo e eu pensei em trazer aqui nesse vídeo para vocês, porque a amamentação é tanto sobre a gente, é óbvio que é em relação ao bebê, mas é tanto do seu altruísmo. Você alimentar outro ser humaninho por muito tempo ali, só você ser o alimento do seu filho, sabe? Então, pensa nisso, que tem vários cenários. Vou trazer um agora que é mais difícil. Eu tive uma amiga que sempre foi ótima de saúde, corpo, assim, padrão, linda, não sei o quê. Ela engordou muito na gestação dela.
muito, desenvolveu uma hérnia de disco, que ela já tinha ali uma predisposição para, enfim, lesões, questões com a coluna. E era muito difícil para ela amamentar, porque além dela não ter um mamilo mais projetado, ela tinha muita dor nas costas, e o peito dela ficou muito grande. E quem tem o peito grande sabe como é ter dor nas costas. Eu não tenho isso, mas eu tenho amigas que tiveram que fazer redução de seio por conta desse peso. E com 2 meses, o leite dela secou, não só pela ansiedade, pela dificuldade emocional, mas porque todo mundo, e gente, isso é muito triste, a família dela falava que ela era incapaz. Vocês têm noção? Não sejam essas pessoas, família. Se vocês estão assistindo isso junto com a mãezinha, não faça isso. Acho que é muito interessante você estimular sempre para um lado positivo. Tipo, não, você consegue, vai dar certo. Não, tipo, vai, todo mundo consegue, você consegue. Isso é uma questão muito séria emocional, sabe? Causa traumas mesmo. Depois de muito tempo, a minha amiga foi aceitar que tudo bem e que cada cenário é um cenário, que é o que eu tenho tentado trazer para vocês aqui. E muito disso também, acho que pensando aí na maternidade, nas dificuldades do dia a dia, hoje tem a Box Mommy Club, que ajuda você na praticidade para você pensar em você e focar em você. Aquele momento que você já tá exausta, já limpou a casa, já lavou as roupas, já amamentou 5 vezes aquela criança no dia, trocou 8 fraldas, não ter que se preocupar com compras de higiene, nem para o filho, e ainda ganhar alguns mimos que para mim são perfeitos. Então, junto desse vídeo aqui, por trás dele, fico muito feliz de dizer isso, tem a Box Mommy Club que trouxe esse tema pra gente falar e me ajuda muito, e eu queria muito ter tido isso na época que eu amamentava, porque é a época que você troca uma fralda atrás da outra, fica com o peito de fora limpando a casa às vezes e nem percebe, suja uma roupa atrás da outra, e não ter a preocupação de pensar em ter que comprar lencinho, talco, pomada, shampoo, sabonete e vir tudo na sua casa, gente. Isso é, assim, uma praticidade que eu não imaginava que podia existir quando eu amamentava. Então, são diversas formas de assinatura. Tem assinatura mensal para você testar uma vez, tem assinatura semestral e tem assinatura anual, que é a minha. E hoje mesmo, eu não amamentando mais e tendo desafios de uma criança de 7 anos, queria muito que isso estivesse na minha época de mamãe que amamentava. Cara, já recebi shampoo, já recebi creme de massagem, já recebi óleo para cabelo, já recebi máscara de tratamento facial, que são coisas que quem está amamentando sabe. Não tem preço você conseguir ter 5 minutos no seu dia para se cuidar na época que você está amamentando. E não demonizando a amamentação. Lembra, eu sempre falo da balança aqui. Mas a gente sabe como é difícil. A gente sabe como é dolorido, fisicamente até. Então é uma solução que eu queria muito compartilhar com vocês e trazer um pouco à luz de coisas que podem ajudar na praticidade desse momento tão difícil que é a amamentação e o desmame. Acho que a caixa também contribui para esse desmame lúdico e respeitoso, que ela traz vários brinquedinhos. Desse mês, eu achei super legal, veio caixa de giz de cera. E, gente, minha filha com 7 anos, que já desenha, que já escreve, e criança não adora giz de cera. Quando ela olhou a caixa, ela falou: mãe, esse giz de cera é pra mim? Eu falei: sim, filho. Claro que pra você, né? A mamãe não vai pintar nada com giz de cera. Mas eu acho que tudo contribui ali pra uma ajuda na praticidade. Nesse momento que é super difícil. Não difícil, mas você entende o difícil que eu tô falando, né? Qual difícil você quer? Aquele meme. Mas é difícil. Pô, ou é difícil porque você já está fisicamente cansada, emocionalmente cansada, ou é difícil porque é tudo tranquilo e você não queria parar de amamentar aquele bebezinho, mas você não pode por conta do seu trabalho, que foi o meu caso. Ou é difícil porque você ama amamentar aquele bebezinho, mas infelizmente ele já vai fazer 3 anos e você já não consegue mais sustentar essa rotina e tá tudo bem. Então, alinhando ali aos desafios de um desmame, tentando fazer de uma forma respeitosa, tentando se respeitar também, respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo e ouvir um pouco do seu corpo. A Box Mommy Club é uma super aliada para você realmente pensar e falar assim: tá bom, eu vou ter esse tempo para mim, vou ter uma parceira que vai me ajudar no meu desmame, vou conseguir aliar a uma saída da fralda. Esse tema para outro momento, mas vocês sabem que, pelo menos para mim, não foi no mesmo timing. Mas eu sei que tem mães que param de amamentar quando a criança tá ali perto dos 2 anos, 2 anos e meio, e casa ali com o desfraude. Mas é uma marca aliada a todos esses pensamentos de parceria na sua maternidade. Não deixem de acessar, cliquem aqui, vai ter algum link aqui da Box para você assinar a sua. E pensem no desmame como um momento que também é seu. Não é só da criança, não é de quem vem da pitaco,
tá? Lembra disso, não é de quem vem dar pitaco. Tanto de alguém que já amamentou, quanto de alguém que não amamentou. Você que vai saber o seu tempo, o tempo do seu filho, o tempo da sua família, da sua rotina, do seu físico, seu emocional. Pensa muito nisso. E algumas dicas que eu ouvi, algumas eu coloquei em prática, falam muito de calejar o mamilo para você amamentar. Eu realmente não sei o quanto isso é comprovado cientificamente. Foi mais um conselho de tia, sabe? De amiga mais velha que me deu, que, gente, machuca. Se a gente ficar assim todos os dias no mesmo lugar da pele, ele vai calejar, ou ele vai descascar, ou vai ficar mais sensível. E é uma boquinha com saliva, né, com mucosa, encostando ali numa pele super sensível, que é a pele do mamilo. Então, quando pude, né, não dá pra fazer isso muito, mas tem gente que consegue ali numa varanda ou numa área externa de casa que ninguém veja, tomar sol direto no mamilo, porque falam que, de certa forma, cria ali uma proteção na pele, sempre com protetor, tá, pessoal? Por favor, não vamos desenvolver aqui nenhuma doença de pele. Colocar ali, sabe aquelas escovinhas de bebezinho bem fininha, com uma cerda bem fininha, parece de seda? Passar ali na superfície do mamilo com muito cuidado para não machucar, mas para o seu corpo já sentir esse estímulo. Para estimular o leite também. Eu não tomei nada, porque tem gente que fala que tem chá de não sei o que, eu nem tive acesso a nada disso, mas para mim, sempre que eu tomava um banho quentinho, ou que era a hora mesmo da amamentação, já descia um pouco o leite. E eu tive momentos que eu tive até que me ordenhar, né? Lembra que eu falei que eu viajei? Então, acho que ter aquela bombinha sempre ajuda bastante. Para mim, da forma manual, é mais cansativo, mas estimulava mais. É como eu intercalava mamadeira e peito para Maria quando ela era bem pequenininha, recém-nascida ali antes dos 3 meses, eu armazenava muito leite. Então, se informe com seu médico também sobre o armazenamento do leite de forma ideal, congelado em potinhos que são esterilizados para você poder levar em outros momentos, enfim, mandar para creche. Quem manda para creche ainda consegue amamentar. Procurem muito, muito conversar com os médicos de vocês em relação à amamentação, porque a gente acha que é só o parto, a gente acha que é só a cicatriz da cesárea, a gente acha que é só a dor nas costas, se o bebê vai encaixar ou não, mas a amamentação é muito importante. E tem não é nem pulo do gato, eu acho que é uma recomendação da OMS mesmo, que assim que a criança sai da sua barriga, seja lá para onde for, que ela vá o mais rápido para o seu peito para tentar mamar, porque isso é instintivo e isso ajuda muito na recuperação pós-parto. Isso ajuda muito no estímulo do instinto da criança para a amamentação. E eu não fazia ideia disso. Quando a Maria nasceu, ela veio pro meu colo, eu olhei ela, muito fofinha e linda. E logo depois a médica colocou ela no meu peito. E aí eu fiquei meio assim, não questionei nem nada, óbvio, é uma médica. E ela falou, Bia, quanto antes ela começar a mamar, melhor é pra ela e pra você. E eu fiquei, cara, isso deve ser muito legal, né? Você sabe de tudo. Então, pensem nisso, pensem nesse cenário. Considerem muito, entrem em contato, entrem no site, entrem nas redes sociais da Box Mami Club. Tem muita informação legal lá. As meninas também estão aqui no YouTube. Cada um faz um tema muito legal para conversar com vocês. E a amamentação e desmame não tem que ser tabu. Cada mãe é de um jeito, cada rotina é de um jeito, cada disposição física e emocional para a amamentação é de um jeito. E a gente sabe que ser mãe já é uma tarefa difícil por si só. Então, seja gentil com você, seja gentil com a sua criança interior, conheça seus limites e faça o máximo por você e pelo seu bebê, tá bom? Eu fico por aqui. Coloca o sininho para receber as notificações quando a gente fizer mais vídeos trocando assuntos tão legais como esses. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no nosso canal, acompanhe as redes sociais da Mami Club para você receber várias dicas de maternidade. Aqui durante a semana as meninas também postam vários vídeos de outras dicas e outros temas para a gente trocar com vocês, tá bom? Na descrição do vídeo tem o link, tanto da Box quanto do site dos outros produtos. E o conteúdo fica por aqui hoje, gente. Um beijo, obrigada por assistirem.